Alô, concurseiras e concurseiros! Aí, a galera de Jundiaí, hein? Galera de Jundiaí, vou falar hoje sobre o novo Estatuto do Servidor Público. É claro que eu vou gravar em capítulos para vocês, mas a galera que vai prestar o concurso de Jundiaí que tá, né, com vale refeição aí, que tá causando inveja esse vale em mais de R$ 600, gente. Que, meu Deus, deu inveja aí no povo. Tá, então vamos lá, gente. Mas ó, importante, gente, para que a gente possa gravar cada vez mais aulas, né? Que você compartilhe, que você, né, curta o vídeo, se inscreva no canal aí para ir recebendo as novidades também, tá bom, gente? Ajuda aí a gente a aumentar e ampliar esse trabalho que proporcionar aí essas aulas sem custo para você, 0800, né? Aula 0800, né? 0800 é aquele prefixo que você liga, é de graça. Então aqui 0800 para você poder aí conquistar a sua vaga no serviço público. E eu vou começar a falar da Lei Complementar 499 de dezembro de 2010, que institui o novo Estatuto dos Funcionários Públicos de Jundiaí. É terra boa, Jundiaí, hein? Título 1, disposições preliminares. Então aqui o artigo 1, gente, claro, eu vou comentar questões também, né? Eu vou falar de questões, porque quem não me conhece, né, tá entrando no canal agora, a gente sempre vai falando dos textos, vai colocando as questões, vai mostrando o que as pessoas podem perguntar. Então, gente, esse artigo 1 é apenas um artigo introdutório que vai falar do regime jurídico dos funcionários públicos do município de Jundiaí, instituído pela lei tal, um monte de lei aqui que institui o regime jurídico dos funcionários públicos. Mas isso aqui não cai, né? Não cai, né? Isso apenas é uma formalidade aí do documento para poder dizer que esse documento que fala do regime jurídico está baseado todas nessas leis aqui, nessas várias leis, tá? Mas isso não cai na sua prova, fica tranquilo, certo? Deixa eu arrumar a iluminação aqui. Artigo 2. Para os efeitos dessa lei complementar, aqui nós começamos o jogo, né? Aqui você precisa prestar muita atenção. Inciso 1, tudo que é romano é inciso, tudo que é aquele símbolo esquisitinho é parágrafo. Vou mostrar para vocês. Funcionário, né, é a pessoa legalmente investida em cargo público do município, sob regime estatutário, seja cargo de provimento efetivo ou em comissão. Então, seja aquele que prestou concurso, tá que nem você, querendo uma vaga, ele é o quê? Funcionário. E o regime dele é estatutário. Por que, professor? Funcionário público tem um regime chamado estatutário. E quando é, inciso 2, empregado, é a pessoa contratada sob o regime da legislação trabalhista. Aí é empregado público. Então, as prefeituras antigamente podiam optar ou ter até os dois regimes, né? Ter, por exemplo, o regime estatutário e o regime seletista. Mas, em dado momento, surgiu uma lei que disse assim que a prefeitura tinha que optar por um dos dois. Ou a prefeitura era estatutária ou a prefeitura era seletista. Só que isso deu muita confusão, foi para o Supremo Tribunal Federal e teve uma janela lá que ficou assim, né, no ar. E agora, o município pode isso ou não pode? Aí, durante essa janela, alguns municípios ficaram com os dois. Né, ficaram com o estatutário e ficaram com o seletista e depois tiveram que se adequar e elas optaram por um, né, mas aí ficou lá aquele resquício, né, de pessoas seletistas. Então, assim, quando você faz concurso e tal para uma prefeitura que é de regime estatutário, você é funcionário público. Quando você faz concurso para uma prefeitura que é regime seletista, você é empregado público. Entendeu a diferença, gente? E claro que aí tem algumas diferenças, né? Por quê? Quando a pessoa está sobre o regime da legislação trabalhista, que é a CLT, aí a pessoa tem fundo de garantia, tem aquelas regras lá. Quando a pessoa é estatutária, funcionário público, aí ela não tem fundo de garantia. Só para citar uma diferença, tem outras, tá, gente? Mas não é o caso aqui. Você aqui precisa saber o quê? Que é ligado ao regime estatutário e empregado é regime
de legislação trabalhista, certo? Guardou aí, sossegou, guarda essa informação. Inciso 3, servidor é todo funcionário e empregado do município. Servidor público, gente, aí tanto faz. Pode ser funcionário público, empregado público, né? Independente de qualquer condição, a pessoa sendo seletista ou sendo estatutária, ela é servidora pública, certo? Para os efeitos desta lei complementar, tá ok, gente? Olha aqui, vamos para a questão, que é disso que o povo gosta. O povo gosta de questão. Questão. Então vamos lá. 1. De acordo com o novo Estatuto do Funcionário de Jundiaí, Lei Complementar 499 de 2010, são corretas as seguintes afirmações do artigo 2. Olha aqui, pergunta clássica de concurso público. Coloca as afirmativas e pergunta quais são as corretas. 1. Funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público do município sob regime seletista, seja cargo de provimento efetivo ou em comissão. 2. Empregado é a pessoa contratada sob o regime estatutário. 3. Servidor é todo funcionário empregado do município, independentemente de qualquer condição. Aí as alternativas têm A, 1, 2 e 3 estão corretas, né? É o que está dizendo aqui. B, 1, 2 corretas. A C, 2 apenas. E a D, 3 apenas. Aí você assistiu minha aula. Muita gente não vai assistir minha aula e muita gente vai errar essa questão. Mas você que assistiu vai acertar. Porque você vai falar assim, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público do município sob regime? Não, aqui quis enganar, a banca quis enganar. É estatutário, nada de seletista. Eu lembro que o Fábio falou, funcionário é estatutário. Né? Empregado é seletista. A banca querendo me pegar, mas aí na hora da prova você lembrou de mim. E aí você já descobriu que a 1 e a 2 estão erradas, ó, querendo te enrolar. Né? Se a 1 e a 2 estão erradas, então a A é o risco, a B é o risco, a C é o risco. E a alternativa certa é a D, de dado. Gabarito letra D, de dado. Né? Ó como a banca tentou trocar aqui a informação. Né? Tá parecido ali. Se você não estiver atento, olha, a banca jogou aqui seletista, tentando te enganar com funcionário, quando você já sabe que funcionário é estatutário e empregado é seletista, lei trabalhista. Ó, caramba, você não erra, tá? Não erra essa mais. Isso não esqueça, porque isso cai também em vários concursos aí. Título 2, do provimento, do exercício e da vacância. Então vamos falar aqui. Capítulo 1 das disposições gerais. Artigo 3. O servidor não poderá, sem prejuízo de seu cargo ou emprego, né, ser provido em outro cargo efetivo ou emprego, salvo nos casos de acumulação ilícita. Então, gente, veja só, a Constituição e as leis, os estatutos, né, que são as leis complementares aí que no caso de Jundiaí, é uma lei complementar, ela estabelece lá que você pode ter apenas no seu cargo, né? A não ser que você esteja nas exceções de acumulação, como é o caso de professor, como é o caso de profissionais da saúde. Eu posso ter um cargo de procurador do município, né? E ser técnico, e ser secretário de escola à noite? Não pode. Não pode acumular esses cargos. Eu posso ser engenheiro num horário e arquiteto no outro, porque eu tenho as duas formações? Não pode. Eu posso ser engenheiro na prefeitura de Jundiaí e arquiteto na prefeitura de Campinas? Não pode, porque isso é acúmulo ilegal. Agora, eu posso ser professor em Jundiaí e posso ser professor em Campinas? Sim, se tiver questão do horário também, né? Do deslocamento, enfim. Mas aí você pode acumular, tá? O professor pode acumular 2 cargos, né? Pessoa da saúde, médico também pode. Então, é isso que está falando aqui, ó. Salvo nos casos de acumulação ilícita, né? O servidor não poderá, né? Então, ele não pode ter 2 cargos públicos ou empregos públicos. Ele tem um emprego público numa prefeitura e é estatutário na outra. Pode? Não, se não tiver nos casos de acumulação.
certo? É isso que diz o artigo 3. Artigo 4. Os cargos em comissão destinado exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento, guarda isso, gente, cargo em comissão destinado exclusivamente, tá? Guarda a palavra exclusivo, direção, chefia e assessoramento, tá? É o DCA, direção, chefia e assessoramento, DCA, guarda isso, DCA, direção, chefia e assessoramento, são providos mediante livre escolha do prefeito. É aqueles cargos que o pessoal fala que é em comissão. Exatamente. Então, o cargo em comissão é de livre provimento do prefeito. Não precisa ter concurso. O prefeito vai lá e escolhe. Fábio, você vai ser meu diretor de educação. Obrigado, prefeito. Vou estar aqui cumprindo, né, minhas funções. Enquanto o prefeito quiser. Amanhã o prefeito olha para mim e fala, Fábio, eu não te quero mais aqui, tá? Tchau. Né? Aí o prefeito me exonera. É simplesmente assim, tá? São cargos de confiança, tá? Direção, chefia e assessoramento. E livre escolha do prefeito. Então, o prefeito pode escolher. Podendo esta recair em qualquer servidor ou em pessoa estranha ao serviço público. Então, por exemplo, eu já fui secretário da minha cidade, secretário de educação. Quem me nomeou? A prefeita. Por quê? Isso era um cargo, né? Cargo de secretário entra nessas funções de direção, era um cargo comissionado. Eu era servidor público da minha cidade, de Cubatão? Não era servidor público. Poderia ser? Sim. Por quê? Qualquer servidor também pode ter um cargo em comissão. Então, se é professor de Jundiaí, o prefeito gosta do teu trabalho e chamou você para ser secretário. Você pode? Claro, claro que pode. Né? Mas também pode ser pessoa estranha ao serviço público, desde que reúna os requisitos necessários e habilitação profissional para a respectiva nomeação. Né? Então, veja o que diz o artigo 4. A pessoa precisa ter os requisitos necessários e habilitação profissional para essa nomeação. A gente sabe que às vezes não acontece assim, mas está na lei aqui. Né? Então, por exemplo, secretário de Educação, se espera, né, que ele seja um professor. Né? Secretário de Saúde, alguém ligado à área de saúde, um médico, um dentista, né? Um fisioterapeuta, sim, né? Se espera isso, tá? Parágrafo 1, isso aqui que eu falei, que eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui, é parágrafo, tá, gente, na lei. Serão reservados percentuais mínimos de cargos de provimento em comissão, ou seja, o prefeito não pode nomear um monte de gente, não. Tem um percentual mínimo estabelecido em lei para ele poder nomear cargos de livre provimento, para serem preenchidos por funcionários ocupantes de cargo efetivo na forma da lei, tá? Então, tem um limite ali, né, de cargos que você pode nomear em comissão pelos ocupantes de cargo efetivo, certo? Segundo parágrafo, recaindo a nomeação em funcionário do município, este optará, é importante você saber disso, pelo vencimento do cargo em comissão, inciso 1. Então, o funcionário ele pode optar pela remuneração do cargo em comissão. Exemplo, um professor é chamado para ser secretário de Jundiaí. Ele pode optar pelo salário de cargo em comissão, né, cargo de secretário, ou, segundo inciso, pela percepção do vencimento e vantagens do seu cargo efetivo, acrescidos de uma gratificação correspondente a 40% da remuneração do cargo em comissão. Professor, é claro que o cara vai querer sempre o salário lá do cargo em comissão. Depende. Às vezes, por exemplo, se é um professor muito antigo no município, que já incorporou ali várias coisas no plano de carreira e tal, e aí é mais interessante para você, pelo teu salário, já está quase no salário lá do secretário, às vezes até mais, você ganhar essa gratificação correspondente a 40% do cargo, porque isso vai te dar um salário maior ainda. Né? Então você pode optar, daí depende muito da situação do funcionário. Mas guardem, gente, esse 40% aqui, né, da remuneração do cargo em comissão, porque as bancas adoram números, percentuais, medidas, como eu falo nas minhas aulas, tá? Então guarda isso aqui. Terceiro, né, na hipótese do inciso anterior, que é esse aqui,
considerará a exceção prevista no artigo 16, parágrafo 4 da Lei 3.007 de 1987, no artigo 21, parágrafo 4 da Lei 3.008 de agosto de 1907, ambos alterados pela Lei 5.988 de 2002, poderá também o servidor optar quanto à incidência da progressão salarial contemplada em tais dispositivos ou no cargo de origem. Gente, isso aqui dificilmente vai cair, né? Porque as bancas não gostam muito de perguntar de incisos que se referem a outras leis e tal, né? Porque isso acaba complicando e dando margem a recurso. Porque se essa lei não está citada lá no edital, então o candidato pode entrar com recurso, então eles preferem fugir desse tipo de questão. Mas dando uma resumida aqui, gente, é assim, existem casos que você precisa respeitar, né, a Constituição, então, inclusive com relação ao teto de ganhos do funcionário, né, que não pode ultrapassar lá, por exemplo, o salário do prefeito. Então, existe uma série de leis que regula essas situações aí, né, de quando você tem que optar pela essa gratificação aqui a 40%, tá? Mas não se preocupe com o inciso 3, que não aparece na prova. Agora, o parágrafo 3, sim, o servidor com mais de 5 anos de exercício no serviço público municipal, que exerça ou venha exercer cargo de provimento em comissão por período de 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados, incorporará 1/10 do valor correspondente à gratificação referida no inciso 2, aquele que nós vimos lá, do parágrafo 2º, por ano de exercício nessa condição, até o limite de 10/10. O que é isso, gente? Se eu sou servidor de Jundiaí, fui chamado para ser secretário de Educação, fiquei 5 anos no meu cargo direto ali, direto, ininterrupto, né? Assumi em 2021 e fui até 2026, direto, né? Ou eu assumi em 2021, aí lá em 2024 eu saí, mas aí eu voltei em 2026, né? Depois eu saí, mas somando minha vida lá de secretário, dá 10 anos intercalados. Eu tenho direito a incorporar 1/10 do valor correspondente à gratificação, né? Então eu incorporo 1/10, tá? No salário, até o limite de 10/10, certo? Então, guarde esses numerinhos, ó, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 10, 10, parágrafo 3º, falando sobre a incorporação de provimento em comissão. Lembra disso, é 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados. E tem que ter 5 anos de serviço no serviço público municipal, tá? Olha aqui, ó, né? Para você incorporar 1/10 e o limite é 10/10. Guarda isso, gente. Banca adora esse tipo de parágrafo, porque pode trabalhar ali os números, né? Para saber se você leu, tá? Mas lembra, ó, 5, 5, 10, 10, incorpora 1/10, tá? Sempre 1/10 a cada 5 ou 10 anos. 5 direto, 10 intercalados. Parágrafo 4. Para o fim de incorporação de que trata esse artigo, serão considerados os períodos de 1 ano completos e ininterruptos, tá? Então, período de 1 ano completo ou 1 ano, né, tanto para 365 dias, vamos dizer assim, para o completo quanto para o ininterrupto. 5. Parágrafo 5. Na hipótese do servidor vir exercer diferentes cargos, a incorporação far-se-á proporcionalmente ao tempo de exercício em cada um deles, limitada sempre à gratificação de 40% da remuneração fixada para o exercício para o respectivo cargo em comissão. O que pode acontecer, gente, é o cara foi diretor de educação, depois foi secretário. Então, todas essas funções ele incorpora, só que aí ele vai incorporar proporcional ao tempo, tá? Se ele ficou lá 5 anos de diretor, ele vai incorporar o proporcional de 1/10 do cargo de diretor. Se ele ficou 5 anos de secretário, ele vai incorporar o 10º de secretário, tá? Ou proporcionalmente, né? Parágrafo 6. O valor da incorporação constitui vantagem pessoal a ser paga em rúbrica, né? Rubrica, eu sempre esqueço esse, né? Oh, meu Deus, preciso lembrar sempre disso. Não tem acento, né, gente? Então é
rubrica, né? Acho que é isso. Se eu errei, você coloca aí no comentário. Pro Sulcio errou, professor, né? Própria, não aderindo ao vencimento para o cálculo de outros acréscimos pecuniários, exceto a gratificação de Natal. Então, veja só, o valor constitui vantagem pessoal, ou seja, vai no seu Elerite lá descrito como uma vantagem sua, né, pessoal, que você conquistou lá exercendo os cargos. Não aderindo ao vencimento para o cálculo de outros acréscimos, exceto a gratificação de Natal, ou mais popularmente conhecido como 13º. Né? Então, essa vantagem sua não é utilizada para outros acréscimos pecuniários, tá? Então, se você tiver outra vantagem pecuniária, não será em cima do seu total lá. Isso aí vai ser excluído, porque isso é uma vantagem pessoal, tá? É uma vantagem que não entra no cálculo lá, e a prefeitura faz isso pouco para fugir do efeito cascata, que é aquele, se eu dou 10% de aumento, o cara tem todas essas gratificações, o salário dele vira um monstro, né? Então é para isso que se faz, para também não fugir a questão do teto salarial da prefeitura. Parágrafo 7. A incorporação de que trata esse artigo deverá ser requerida em processo próprio. Então você vai lá, você completou os 5 anos, você faz o teu requerimento, né? Para que a prefeitura possa incorporar isso. Após o desligamento do cargo em comissão. Porque após você sair do cargo em comissão, você faz isso. E levará em conta, para efeito de cálculo, a posição efetivamente ocupada pelo servidor na tabela de vencimentos correspondente ao seu cargo ou emprego. Tá? Quando, gente, a gente fala de vencimentos, é importante, não sei se todo mundo tem essa informação. Vencimento é aquilo que está lá na tabela salarial, aquilo que quando você entra no concurso é o seu vencimento. Aí depois você vai incorporando gratificações, benefícios e tal. A isso a gente chama de remuneração, tá? Vencimento é aquilo que está lá na tabela, é o seco, a gente fala o seco, né? O sequinho lá do nosso salário, né? Agora, você vai ganhando ali uma incorporaçãozinha ali, um negocinho aqui, aí aquilo é remuneração, certo? Então, cuidado com essa diferença entre vencimento e remuneração. Remuneração é aquilo que você recebe, né, efetivamente, o seu líquido lá, que você recebe, desconta os impostos lá, mas incorpora tudo lá, suas gratificações e tal, isso compõe a remuneração. O vencimento é aquele que a gente chama de base, né? O meu base, né? Tem gente que fala assim, é o vencimento, tá? Olha a pergunta aqui, perguntão, hein, gente? Grande, hein? 2. De acordo com o novo Estatuto dos Servidores Públicos de Jundiaí, artigo 4, parágrafo 3, olha aqui, ó, parágrafo 3. O servidor com mais de 5 anos de exercício de serviço público municipal que exerça ou venha exercer cargo no provimento em comissão por período de 5 anos, ininterrupto ou 10 intercalados, incorporará um décimo de valor correspondente à gratificação referida no inciso do parágrafo 2 do ano de exercício nessa condição até o limite de 10 décimos. Aí a B, ó, a B mudou para 4, ó, 4 anos de exercício, 4 anos ininterruptos, 8 intercalados, incorporar um décimo correspondente à gratificação do parágrafo 2, tal, o resto é igualzinho. Aqui 8 décimos, ó, mudou, né? Parágrafo 3, servidor com mais de 6 anos, né, que vem exercer cargo em provimento de comissão por período de 6 anos, interruptos 10 intercalados, aqui manteve o 10, mudou o 6 aqui, incorporar um décimo, tal, até o limite de 10 décimos. Aqui a D, servidor com mais de 10 anos, aqui já é 10 anos, né, vem exercer cargo em provimento por 10 anos, 12 anos intercalados, né, até o limite de 10 décimos. Viu, gente, o que a banca faz? O que ela faz? Trocou o número aqui, né? Trocou o número. Mas você que assistiu minha aula, você vai lembrar de eu falando 5, 5, 10, 10, 5, 5, 10, 10, 1 décimo. 5, 5, 10, 10, 1 décimo. Gabarito letra A, gente. Gabarito letra A. A de amor, né? Olha só, a banca faz isso. Pegou o mesmo parágrafo da lei e foi só trocando números. As bancas adoram fazer isso.
E aí você tem que estar esperto, né? Tem que estar esperto para não cair nesse tipo de questão, certo? 5, 5, 10, 10. Lembra que eu falei? Incorpora aí um décimo até o máximo de 10 décimos. Guarda isso. Gabarito, letra A, de amor. Todas as outras trocaram. A alternativa B trocou tudo, né? Trocou 8 aqui, 8, 4, 4, 4. Aqui só trocou, aqui trocou 6, 6, né? Manteve o 10, ó, tá vendo? Manteve igual o final aqui. E aqui trocou 10, 12, ó, e manteve 10 aqui, mas trocou aqui, né, 10 e trocou aqui também 10, né? Então, e aqui mudou para 12. Então, veja que a banca, né, tentando te pegar, mas você lembrou e foi no gabarito letra A. Parágrafo 8. Para fins da incorporação de que trata esse artigo, o tempo exercício anteriormente à publicação dessa lei só será computado para os servidores que na data de sua entrada em vigor estejam no exercício de cargo em comissão. Ou seja, quando a lei surgiu, essa lei aí, né, se você estava em cargo de comissão, você pegou e está valendo essa incorporação de um décimo. Se você não estava mais, aí o que estava para trás não vai incidir em nada, tá, gente? 9. Na hipótese de incorporação de 10 décimos da gratificação na forma prevista do parágrafo 3 desse artigo, o servidor designado para o exercício em cargo de comissão fará jus apenas à diferença entre o valor da parcela incorporada e aquele resultante do cálculo da gratificação referida no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, observada para fins de incorporação da nova parcela as condições estabelecidas e mencionadas no parágrafo 3. É aquilo que eu falei, esse tipo de questão raramente cai, né? Porque faz referência a um, a outro e tal, mas é dentro daquilo que eu expliquei das incorporações. Parágrafo 10. Para os efeitos desse artigo, equipara-se ao cargo em comissão um agente político e a designação para responder por cargos da mesma natureza, tá, gente? Então, tranquilo, cargo em comissão, também cargos em comissão, um agente político aqui para essa mesma questão, certo? Aí é o caso que eu falei, por exemplo, dos secretários, né? Secretários de governo, secretário de educação, secretário de saúde, secretário de meio ambiente, enfim, por aí vai. Que são, na verdade, os agentes políticos do governo. Artigo 5. O empregado municipal, quando investindo em cargo de provimento em comissão, terá suspenso seu contrato de trabalho. Veja, por servidor é de um jeito, para o empregado municipal é diferente, porque aí ele tem suspenso seu contrato de trabalho CLT, que ele tem com a prefeitura. Por que o estatuto da prefeitura tem isso? Porque existe juridicamente na prefeitura funcionários estatutários e funcionários seletistas, né? Isso aconteceu no Brasil com alguns municípios, depois eles tiveram que optar por um sistema, né, um regime só, mas muitos municípios têm aí os dois, né? Parágrafo 1. Exonerado do cargo em comissão, o empregado reverterá imediatamente ao cumprimento do contrato, né? Porque ser eletista, né, tem um contrato. Então, se ele for para o cargo em comissão, suspende o contrato dele. Se ele volta, aí, novamente ele começa a cumprir o contrato. Parágrafo 2. A suspensão do contrato e seu posterior restabelecimento serão obrigatoriamente anotados na carteira de trabalho, bem como nos registros relativos ao empregado. Por quê? Seletista, gente, tem carteira de trabalho, né? Então, empregado público tem carteira de trabalho. E servidor público, tem alguma coisa anotada, né? Desculpa, servidor não, funcionário público. Tem alguma coisa anotada na sua carteira de trabalho? Não, né? Não, porque a gente é regime estatutário. Porque eu falo a gente, né? Porque eu sou estatutário, né? Artigo 6. Ocorrida a hipótese a que se refere o artigo 5, né, terá o empregado o direito de opção entre o vencimento do cargo em comissão e a remuneração do empregado, com a vantagem estabelecida no final do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4 e observadas as disposições do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 4, se é o caso. Então é a mesma coisa, né? Se ele tem lá um salário muito elevado, ele pode optar pelaquela opção dos 40%,
Se não, ele pode optar pelo salário do cargo, né? Então ele tem a mesma opção aí nesse caso do funcionário público, certo? Artigo 7. Para efeito de férias decorrentes do regime estatutário, o servidor terá direito ao cômputo do tempo vinculado ao regime trabalhista, quando prestado ao município, desde que tal período já não tenha sido considerado para igual fim, né? Então, meramente aqui uma regulamentação da questão das férias, que ele também pode contar lá na questão seletista. Artigo 8. Havendo interesse público, o município de Jundiaí poderá solicitar a cessão de servidor lotado em órgão da União, Estado ou outro município, com ou sem ônus para a entidade de origem. Professor, o que é isso? Tem de nada disso. É assim, vamos supor que o município de Jundiaí quer que eu, Fábio, que sou servidor de outro município, trabalhe em Jundiaí. Aí ele me solicita para o meu município para que eu vá trabalhar em Jundiaí, né? Então eu vou ser cedido do meu município para o município de Jundiaí, com, né, ou sem ônus. O que é isso? Com os meus, com a minha remuneração sendo paga por Jundiaí, né? Então eu sou emprestado para Jundiaí e Jundiaí vai pagar meu salário, certo? Ou, né, sem ônus. Então eu vou para Jundiaí, mas quem vai pagar o meu salário é o outro município. Ah, professor, mas aí é ruim de acontecer. É ruim de acontecer, mas às vezes acontece. Por exemplo, o governo federal emprestar um funcionário para a prefeitura. O governo do estado emprestar um funcionário para a prefeitura. Normalmente é a prefeitura que empresta para o estado, né? Isso é muito comum. A prefeitura cede lá um funcionário para o estado, continua pagando o salário dele, porque às vezes o estado lá tem uma delegacia e não tem funcionário. Isso é muito comum de acontecer, gente. Muito comum, né? Então a prefeitura vai lá, para a delegacia não ficar fechada ou sem funcionar, a prefeitura empresta funcionário. Ou a prefeitura empresta funcionário para o cartório eleitoral, porque não tem os funcionários do cartório lá e precisa fazer as coisas da eleição, enfim. Então, isso é cessão, né? Desde que haja o interesse público, certo? Desde que haja o interesse público. Por isso que pode ser com ou sem ônus, né? A prefeitura pode pagar ou não pagar, certo? Parágrafo 1. O servidor. Alguém tem que pagar o servidor, né? Alguém tem que pagar o servidor. É importante falar isso. Ou o município, ou o estado, ou a União. Alguém paga ele, certo? Parágrafo 1. O servidor colocado por ato formal à disposição do município será nomeado para exercício do cargo em comissão, podendo optar pela manutenção do vínculo com a entidade de origem, no caso de cessão sem ônus para o cedente. É o caso de um empréstimo do Estado, de um funcionário do Estado, e ele vai ter um cargo lá na prefeitura, né? E aí ele pode optar por esse salário, né, vamos dizer assim, do cargo, ou ficar com o seu cargo, né, ou manter lá o vínculo com a entidade de origem, tá? E aí, no caso de cessão, sem ônus para o cedente, né? Ou seja, quem emprestou, só emprestou, não está pagando o salário, certo? Não está pagando o salário. Emprestei lá o Fábio para Jundiaí, mas aí não está pagando, quem está pagando o meu salário é Jundiaí, certo? Então é sem ônus para o cedente, tá bom? Parágrafo 2. Se o servidor nomeado para o cargo em comissão tiver sido colocado à disposição sem ônus para a entidade a que pertence, receberá pelo exercício do cargo em comissão o vencimento para esse fixado. Caso contrário, perceberá apenas a gratificação prevista na parte do inciso 2, parágrafo 2 do artigo 4, devendo-se em todos os casos observados a norma do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, né? Então, gente, o que na verdade essa parte está regulando? É todos aqueles, os cargos em comissão, se ele for servidor estatutário, se ele for servidor seletista, se ele for cedido por município de outro ente, seja outro município, seja estado, seja União, tá? Então está regulando tudo isso. Se você me perguntar, tem possibilidade de cair aqui? Pouca possibilidade de cair essa parte, mas é importante você conhecer. Parágrafo 3. Se o servidor optar pela manutenção do vínculo com a entidade de origem, sem ônus para tal entidade, o órgão cessionário
reembolsará o órgão cedente da remuneração paga ao servidor, né? Isso aqui foi incluído em 2014. E a regulação de quem paga, né, a pessoa. Então, se ela tem um cargo em comissão, quem é que vai pagar ela? Aí tem casos que você pode até, como diz aqui o parágrafo 3, né, se ele optar por manter vínculo com a entidade de origem, esse órgão, né, vai reembolsar o órgão cedente. Tá? É exatamente isso que está explicando. Artigo 9. O inativo provido em cargo de comissão perceberá integralmente o vencimento para esse fixado, cumulativamente com o respectivo provento. O que é esse inativo, né? Por exemplo, a pessoa aposentou. Eu trabalhei lá em Jundiaí, fui professor muitos anos, aposentei. Aí o prefeito resolve me chamar para um cargo lá, né? Então eu vou para o meu cargo em comissão, certo? Aí eu vou receber lá, né, o vencimento do meu cargo em comissão e mais o meu provento da aposentadoria, certo? Claro, né, que existe aí umas regrinhas colocadas pela Constituição, mas não vamos falar disso agora. Parágrafo único. O provimento de cargo em comissão por inativo só se fará se este inativo por tempo de contribuição, for inativo por tempo de contribuição, certo? Porque eu posso ser inativo por viés de saúde, aí não, né? Aí não pode, tá? Então, por tempo de contribuição, sim, né? Aí pode optar por cargo em comissão. Por quê, gente? Existe uma regrinha também da aposentadoria compulsória, né? Que até foi um pouco modificado aí, mas assim, quando você atinge 70 anos, né, você tem ali uma aposentadoria compulsória. Os ministros do Supremo Tribunal até esticaram um pouquinho lá para 75, né, em alguns casos, enfim, mas não vem ao caso a gente falar disso aqui, mas é um outro tipo de aposentadoria, né, compulsória, né, você foi lá e teve que se aposentar por conta da idade. Artigo 10. A investidura em cargo de provimento em comissão determinará concomitantemente afastamento do funcionário do seu cargo efetivo, ressalvados os casos de acumulação permitida, sem prejuízo dos direitos e vantagens previstos para o cargo efetivo. Então, o que acontece, gente? Você tem lá, você é, sei lá, diretor de escola, né? E aí você foi chamado para ser secretário de educação. Né? Você vai ser secretário de educação e diretor de escola? Não dá, né? Nem o horário permite ali. Agora, se você de repente é professor, tem 2 cargos, um de manhã e um cargo à noite que se dá aula no EJA. Aí você fala assim, nossa, eu quero ser secretário de educação, mas quero, né, continuar lá dando aula no EJA. Pode? Pode, tá? É meio complicado, mas tudo bem, tá? Então, né, isso é uma acumulação permitida. O cara é médico, né, secretário de saúde, médico, mas quer continuar atendendo lá aonde ele trabalha. Ele pode? Pode, porque ele pode acumular, certo? Mas, né, isso são apenas para alguns casos. Tá bom, gente? Então a gente vai continuar, né? Eu sempre vou destacando, e uma coisa importante que você precisa entender ao estudar leis é ficar muito atento na questão de números, percentual, algumas informações que são muito diretamente ligadas ao que você está fazendo, né, para que você está prestando no concurso, as penalidades, as questões éticas, o que pode, o que não pode, direitos e deveres. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo um comentário geral porque o edital não especificou artigos, né? Mas, por exemplo, essa parte que regula a remuneração de quem para quem é mais difícil de cair, né? A banca pode surpreender e colocar lá essa questão, por isso que eu dei essa linha geral aqui. Agora, tudo que aparece em número, né, período, tempo, quanto tempo para ganhar tal coisa, isso tudo, geralmente as bancas gostam muito de perguntar, então fique bem atento quando você estiver estudando legislação, quando aparecer números, tempos, prazos, tá? Anote aí no seu resuminho, tá bom? Depois teremos aí a continuidade na parte 2. Um grande abraço e até a próxima.